Opa, gente, estou de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou estar falando sobre o filme do Super Mario Galaxy que lançou mês passado. Já tá um pouco atrasado nisso aí, mas faz um tempo que eu tô querendo lançar esse vídeo, mas por causa de algumas coisas que vieram acontecendo e por causa de outros vídeos que eu também tava querendo fazer, aí não deu pra lançar logo, mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Falando sobre a história, o filme ele vai iniciar mostrando o ponto de vista da Rosalina, ela contando uma história de dormir para as estrelinhas ali, que são basicamente filhas dela, que ela não é humana, apesar de parecer, mas ela é de uma outra raça, de como se fossem uns seres estelares ou coisa do tipo, cósmicos. E o filme vai começar assim, e depois disso o Bowser Jr. ele vai estar ali invadindo aquele local e capturando a Rosalina para poder botar o plano dele em prática. Depois disso a gente vai estar cortando para uma cena do Mario e o Luigi aparecendo finalmente, e eles vão estar num deserto, vão estar chegando numa pirâmide para ajudar uns bichinhos que tem ali, que eles estão muito preocupados com o barulho na caverna. De um que parece um bicho mega tenebroso e que depois, na verdade, mostra que era o Yoshi. Então é assim que eles se conhecem, eles vão estar conhecendo o Yoshi na história desse filme. No início a gente acaba vendo que depois do final do primeiro filme, que o Bowser ele foi encolhido e colocado ali naquela miniatura, aquela maquete do Castelo da Peach, ele meio que aparentemente tá tentando se tornar alguém melhor, tá tentando mudar de vida, ficar mais calmo, não ser tão explosivo quanto ele é. E depois o Bowser Jr. que vai acabar salvando ele e vai relembrando ele dos tempos antigos, de quando eles eram pai e filho, vilão e cometiam maldades. E o Bowser vai voltar a ser aquele vilão tirano que ele era antes. Durante a jornada, o filme ele também tem alguns momentos que vai dar um foco maior na Peach e vai desenvolver um pouco mais do passado da história dela. E a gente descobre mais pra frente, no caso, o filme ele confirma que a Peach ela era irmã da Rosalina. Aí a Peach ela vai atrás de salvar a irmã dela. E enquanto isso, a gente também tem o Bowser Jr. tentando impedir o Mario, o Luigi e os mocinhos da história de salvar ela, ao mesmo tempo que tenta relembrar o Bowser do passado deles para fazer ele voltar a ser o Bowser de antigamente. Falando um pouco sobre os personagens do filme, eu acho que os antigos se manteram ótimos personagens, eu gosto muito. O Mario é um personagem legal de se acompanhar. O filme ele parece dar mais um foco a mais na Peach nesse segundo filme do que no primeiro. Apesar que no primeiro ela já era meio que um dos protagonistas ali, mas ela não era tão explorada assim. Nesse segundo filme, ela realmente foi uma personagem mais bem aprofundada, principalmente em relação ao passado dela com a Rosalina, e eu achei isso um acerto absurdo. O Yoshi, maravilhoso, virou provavelmente um dos melhores personagens do filme, na minha opinião, acho que um dos meus favoritos. O Toad, como sempre, maravilhoso. O Toad dá pra tirar umas boas risadas, é um personagem, um alívio cômico maravilhoso. O Luigi, ele também é um bom alívio cômico, gosto muito dele. Principalmente porque ele é um personagem meio deixado de lado em outras mídias assim do Mario.
como o Mario ele é o principal, obviamente ele vai sempre ter ênfase, mas o Luigi ele é sempre meio deixado de lado e apesar do primeiro filme ele ter sido deixado de lado justamente por ele ser um motor que ia mover a história do filme, justamente porque o Mario ele tinha que salvar o Luigi era a vítima que precisava ser salva, então era justificável. Nesse filme, eles têm essa dinâmica de irmãos muito boa, porque no primeiro filme, como o Luigi ele era meio que quem precisava ser salvo, a gente só via essa dinâmica de irmãos entre o Mario e o Luigi no final do primeiro filme. Mas nesse a gente vê praticamente durante o filme inteiro e eu acho isso muito bom porque você genuinamente sente a conexão dos personagens, é muito bem feito. Tenho que admitir que eu nunca fui alguém assim muito chegado a Nintendo, ao Mario. Eu sempre soube só praticamente só o básico, algumas coisinhas mais básicas, nunca fui muito a fundo nas coisas. Mas mesmo assim eu consegui pegar bastante referência, tanto no primeiro filme quanto nesse segundo. E eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bem feito. Eu acho que ultimamente esses filmes, por exemplo, do Sonic e os do Mario, eles estão fazendo um trabalho incrível com esses filmes. Eles estão conseguindo fazer uma releitura do universo de uma forma que tanto consiga trazer um público que não é fã, que não conhece, para se tornar fã, fazer parte dessa fandom, dessa comunidade, e também já chama a atenção dos antigos, dos fãs mais old dessas coisas, para ver essa readaptação, para ver o que vai mudar, se vai ficar legal. E eles estão conseguindo fazer uma coisa bem feita. Os filmes do Sonic, os filmes do Mario, como eu falei, né? Esses dois aí gigantes, eles estão conseguindo fazer coisas bem feitas. E outra coisa, o filme ele não se sustenta só em referência. É, porque pra mim eu acho que o problema é quando o filme ele se baseia só em referências. Eu vou usar aqui como exemplo os filmes de FNAF, que eu vi o primeiro filme na época do lançamento, eu lembro que eu tava muito hypado, só que depois que eu vi o filme, eu até fiquei bem decepcionado porque, sinceramente, o problema dos filmes de FNAF pra mim é que eles se baseiam muito só em tacar 1 bilhão de referências e você achar que o filme é bom. Na questão de o dos animatronics, eu acho que o visual deles é legal sim, realmente. Eu sei que os caras fizeram tudo à mão e foi realmente muito bem feito, mas o filme em si, a história, os personagens, eu sempre acho muito raso, tanto do primeiro e do segundo filme. E muita gente vai concordar provavelmente, porque eu acho que são filmes que se baseiam muito só nas referências, tipo, vamos colocar aqui 1 bilhão de referências aos livros e aos jogos e os negócios. Eu não tô dizendo que necessariamente ter referência é um problema, mas eu acho que o problema começa quando você usa só as referências para poder a pessoa achar que o filme é bom porque tem muita referência. E eu acho que esse é o problema dos filmes de FNAF. Coisa que não acontece com os filmes de Sonic da Paramount e esses filmes do Mario que estão saindo agora. Eles são filmes que têm as referências para os fãs que já conhecem olhar e ficar, caramba, olha, uma referência de tal coisa, que legal, tipo, pra pessoa realmente, assim, pegar a referência e ficar, tipo, nossa, eles pensaram até nesse detalhe pra gente que é fã. E também, mas ao mesmo tempo, não se basear só nisso, e só ter referência e a história do filme ser ruim. Que é o caso, na minha opinião, dos filmes de FNAF, que acontece muito isso. Eles se baseiam muito só em referência e o filme em si acaba sendo ruim, porque eles não desenvolvem bem as coisas. Mas nos filmes do Mario e do Sonic, acaba que eles conseguem fazer um bom trabalho e fica legal. De maneira geral, era isso que eu tinha pra falar. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se vocês quiserem apoiar o canal aqui, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam, esse tipo de coisa. E é isso.